Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Dependendo da hora que você entrar aí no site para ver as nossas aulas, né? Você é muito bem-vindo, ok? Novamente estamos aqui. Hoje eu sou o professor Lázaro de Moura, eu estou com o 9º ano, né? Nessa aula é para o 9º ano. Nós vamos trabalhar, vamos ver um pouco mais sobre narrativa de ficção científica, né? Nós já temos um vídeo sobre isso, uma boa aula que foi dada pela outra professora, na aula 3, se eu não me engano, e agora nós estamos retomando esta aula, né? Como eu sempre digo, que os assuntos que nós propusermos sempre a estar trabalhando e ensinando, eles são recorrentes, né? Eu vejo um pouco num bimestre, depois eu volto a ver de novo, eu vejo num ano, depois no outro ano a gente volta a trabalhar com aquele assunto. Então, hoje nós vamos retomar um pouco mais sobre a narrativa de ficção. Para podermos trabalhar melhor o assunto, nós vamos usar a habilidade que traz por assunto ler de forma autônoma, ou seja, ler por si mesmo, né? Ainda que alguém possa indicar, mas você fazer a sua leitura e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes narrativas de ficção científica, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Então, quando você pega, né, uma obra de ficção científica ou quando você pega algo para ler, você se ater a esses fatos, né? Qual é o gênero que você quer? Drama, comédia, romance, história, né? Memória ou então a ficção científica. Qual é o tema que vai trabalhar, né? Esse livro que você vai ler? E o autor. Todos nós, né, lemos vários autores e acabamos sempre tendo mais afinidade com este ou aquele, ou com esta ou aquela autora, né? Porque se identifica com o modo que escreve, se identifica com a expressividade do autor na escrita, na exposição do assunto, tá certo? Como eu sempre digo, toda vez que eu vou fazer algo, né? Tudo quanto eu for me proponho a fazer, eu tenho que estabelecer objetivos. Com a aula não pode ser diferente, né? O professor, hoje nós estamos aqui na videoaula, então a gente senta, faz todo um processo tecnológico. Na sala de aula a coisa é mais dinâmica, né? Eu tenho o meu material, eu tenho o meu aluno sentado esperando, então eu chego, eu posso tanto escrever na lousa o que é que eu quero desenvolver com aquela aula, mas se não está por escrito, pelo menos eu tenho, né, um manual que vai me dar a direção do que eu quero trabalhar naquela aula. Então, a nossa aula de hoje, sobre a nossa narrativa, qual é? Revisar o conteúdo sobre narrativas de ficção científica, né? Lembrando que nós já temos aí uma aula sobre isso. Conhecer autor de narrativa de ficção científica, apreciar autor e obra de narrativa de ficção científica. Então, bem repetitivo aí, praticamente nos 3 objetivos, para que você estabeleça mesmo a questão da narrativa. Antes de a gente entrar especificamente na ficção científica, vale lembrar aqui o que é narrativa e qual é a estrutura da narrativa e como se dá uma narrativa. Eu costumo dizer para os alunos que o texto narrativo ele é o mais fácil de se produzir, né? Porque eu abri a boca para contar algo para alguém, né?
por mais corriqueiro que seja, a minha ida à padaria comprar pão, a minha ida para a escola, a minha ida em qualquer lugar, ou qualquer assunto ou fato que eu queira contar, eu estou estabelecendo uma narrativa. A narrativa, então, ela apresenta suas partes, né? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, que são aquelas partes quando eu lanço o assunto, eu desenvolvo quando eu começo a contar, o clímax, quando eu chego no ponto máximo, né? Que a gente costuma dizer, o mal perde, o bem vence, né? O mocinho sai vitorioso, não é? Isso na novela tem, que também é um texto narrativo, do livro, enfim. E os elementos da narrativa, né? Para o meu texto ser considerado um texto narrativo, eu preciso que ele tenha alguns elementos que são primordiais, né? A gente até brinca, eu não fiz aqui a sigla, mas a gente até escreve na lousa a sigla do PENT, né? P de personagem, E de enredo, N de narrador, e aí a gente tem vários tipos de narrador, não é um caso aqui para expor de novo, o T do tempo, né? Que muitas das vezes não é expresso cronologicamente com expressões 1 hora, 2 horas, 10 horas da noite, 1 mês, 2 meses. O famoso era uma vez das histórias infantis, né? É um determinante do tempo. E o último, que é o espaço. Então, P, personagem, E de enredo, que é o fato, o acontecimento, N de narrador, T de tempo, e o último E da palavra pente, se fôssemos fazer um acróstico aqui, é do espaço, ou seja, o local. Onde é que a minha narrativa está acontecendo? Onde é que o assunto, né, que eu estou contando aconteceu ou vai acontecer, ok? Então, em linhas gerais, narrativa é isso, né? Um texto que traz informações sobre a escrita de algo que aconteceu, ok? E a ficção científica, ou seja, a narrativa de ficção científica, ela não foge a esse padrão, né? Ela também vai, qualquer assunto que eu for ler, que alguém escreveu, ou que alguém for escrever a respeito, considerando que é ficção, aquilo que não é real, mas é baseado na realidade. Eu lembro, essa semana eu ainda tive a oportunidade de dizer para um colega que, né, eu lembro no tempo da faculdade, eu tinha uma professora, excelente professora de teoria literária, que ela dizia, lembrem-se, meus alunos, tá? Ficção caminha paralela à realidade, ou seja, né, pode ser fatos inventados, né, que não são verossímeis, que não têm veracidade dos fatos, não precisa, né, a questão da verdade, mas ele tem verossimilhança, ou seja, ele tem que estar a par com aquilo que eu vou estar narrando e acontecendo. A ficção científica, ela é um gênero não muito antigo, né? Não muito, surgiu, não tem muito tempo. Foi aqui um século atrás, século XX, nós estamos no século XXI, no século XX, e se refere às narrativas que incluem componentes científicos, daí o nome ficção científica, como essenciais ao andamento da trama, ou seja, para que, não é, o meu fato narrado seja considerado ficção científica, ele tem que estar, não é, atrelado a algum fato da ciência, não é? E aí, quando eu digo ciência, não é só, porque a gente às vezes tem a visão limitada. Eu falo de ciências, eu vou pensar em laboratório, microscópio, né? Experimentos, o que é também, é claro, né? O alimento que a gente come lá em casa, ele é desenvolvido a partir de experiência. O remédio que nós tomamos, a vacina que nós tomamos, ela sai de um laboratório, mas a experiência,
a ciência também. Existe a ciência política, a ciência social e tudo mais. Nas narrativas de ficção científica devem estar presentes os indícios da ciência e a verossimilhança que darão credibilidade ao gênero. Ou seja, é isso que vai fazer com que o meu leitor leia e creia no que ele está lendo. Suas raízes na história da literatura remontam ao início do século XIX. Então, veja, a literatura de ficção científica, ela surgiu, mesmo se firmou, a partir do século XX. Mas lá já no século XIX, com a novela gótica, que depois aí se tornou, né, do Frankenstein, da autora inglesa Mary Shelley, né? E quem é que nunca ouviu falar de Frankenstein e que às vezes tem até sinônimo de quando alguém quer ridicularizar alguém, né? Que não é essa a intenção. A popularização massificada da ficção científica teve início a partir de 1926, lá no século XX. Ok? No início, né? Entre vários autores expoentes do gênero, nós temos a Ayn Rand, Isaac Asimov, Arthur Clarke, o Ballard e o George Orwell. Eu até coloquei aqui, né, em destaque, porque é o que nós vamos trabalhar com ele um pouco hoje. A ficção científica, ela é classificada como um subgênero dos romances de aventura, mistério, drama e horror. Por quê? Uma boa obra de ficção científica, ela tem que ter, se não todos, que às vezes nem sempre é possível, mas pelo menos 2 elementos desse que é para fazer a diferença desse tipo de narrativa, né? A ficção científica ganhou bastante popularidade devido ao rádio, que foi o meio de comunicação, né? Na década de 50, final da década de 40, década de 50, que invadiu, né? A televisão e as histórias em quadrinhos, cinema, e hoje em dia, né, está aí no nosso lar, na nossa casa, com facilidade. A expressão ficção científica é utilizada em sentido estrito, né, para se referir a livros de fantasia que englobem o elemento científico como um ingrediente fundamental da trama. E para essa geração nova, né? Não nós, os cinquentões, os quarentões que estão aqui me olhando, né? Harry Potter é a chave. Quer falar de... mas ficção científica não me interessa. Ao contrário, né? Quem leu e assiste os filmes, Harry Potter é, assim como para nós, o George Orwell, que nós vamos falar um pouco dele aqui, o Júlio Verne, né? O francês Júlio Verne, quem é que nunca ouviu falar dos seus livros adoráveis, né? Enfim... Então, George Orwell escreveu Dias na Birmânia, 1984, é só uma data, mas é título de um livro, A Revolução dos Bichos, A Filha do Reverendo, Mantenha o Sistema Moinhos de Vento, Um Pouco de Ar, por favor, tá? Então, dentre esses, o que ele escreveu, nós vamos nos ater ao 1984 e A Revolução dos Bichos, que é... Mas antes, quem foi George Orwell? Na realidade, o George Orwell é um pseudônimo, ou seja, o nome falso dele. O nome correto dele é Eric Arthur Blair, e mais conhecido por George Orwell, né, que é o seu pseudônimo. Nasceu em 25 de junho de 1903, era escritor e também jornalista inglês. Tanto é, né, que os seus livros têm como pano de fundo a Inglaterra. Suas obras ficaram marcadas pelo fato dele ter sido muito inteligente. Olha aí, vamos copiar, né? Ao mesmo tempo, bem-humorado. Então, ou seja, ele era inteligente, usava, né, a inteligência e o humor. Sempre escrevia sobre as injustiças sociais e era apaixonado pela clareza da escrita. Ou seja, quando você tiver tempo e puder ler pelo menos A Revolução dos Bichos, né, que é uma alegoria, né, é um pouco diferente da fábula, ela vai mostrar para você como ele é bem claro na sua escrita. Ele morreu em Londres, sendo mais uma vítima da tuberculose,
né? E com apenas 46 anos, ou seja, muito novo, né? E tem uma informação lá na internet, se você for procurar lá quem foi ele, que não tem nenhuma referência a George Orwell na sua lápide, é somente o seu nome de nascença mesmo, né? E aqui está uma foto dele, a BBC, ele não trabalhava, né? Era um funcionário lá. Suas principais obras, né, que nós falamos ali, eu vou ficar aqui com a Revolução dos Bichos e depois uma pincelada rápida sobre 1984. O Revolução dos Bichos é um dos romances de George Orwell e foi lançado em 17 de agosto de 1945. Tá? Foi um dos seus primeiros livros. Ele foi escrito pelo autor durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, legal, dá para você fazer um gancho com o professor de história, né? E trazer algumas ideias. Quais foram as consequências da Guerra Mundial, né? E o que já vinha sendo feito em termos políticos. E demorou, daí depois ele vai lá. E demorou para que alguma editora quisesse publicá-lo. Porque todo mundo que lia achava o livro muito, né? Provocativo, muito conturbador. Além disso, causou um certo desconforto, pois satirizava a ditadura na época em que os soviéticos ainda estavam unidos contra o Ocidente lutando contra o nazismo. Então isso é fato histórico, ou seja, Revolução dos Bichos, sem levar para nenhum viés político, né? Mas ele trabalha com a questão da história da humanidade. Esse livro narra uma história de corrupção e traição, mas tudo é relatado na figura de animais, como numa fábula, só que aí é uma alegoria, né? Assim ele pode demonstrar todas as fraquezas humanas e também acabar com o comunismo que era proposto pela Rússia na época, ok? Hoje são outros países que estão aí em evidência. E ao ler o livro, você vai ver que um dos personagens principais, ou talvez até mesmo o mais principal dele, é o porco Napoleão, que ele pega e domina todo a questão política, né? Os animais viviam numa fazenda, eram muito subjugados pelos seus donos, daí eles resolvem fazer uma revolta, eles tomam conta, expulsam os donos, tomam conta da fazenda e depois eles acabam fazendo pior do que os donos faziam, né? Aí aqui tem pode passar essa parte aqui já. Aqui tem a capa, né? Dele traduzido para mais de 100 e poucas línguas, e aqui é a original, Animal Farm, by George Orwell, né? Foi a primeira capa do livro, ok? 1984 não é muito diferente, foi lançado em junho de 49, ou seja, 4 anos depois do Revolução dos Bichos, e é o último livro que o George Orwell escreve. Ele fala sobre um regime político totalitário, então, ou seja, a tônica do livro é a mesma, mostrando uma sociedade que está totalmente dominada pelo Estado, ou seja, né, ninguém tem liberdade de nada. Anda para lá, anda para cá, faz isso, faz só aquilo que o Estado permite. Winston, que é o personagem principal, é um homem que aparentemente vive uma vida normal, até mesmo insignificante, mas ele receberá a missão de manter vivo um programa do regime, falsificando documentos públicos, fazendo com que o governo sempre esteja certo, por mais que esteja errado, mas vai mostrar para a sociedade ou para a família, para as famílias, que ele está certo. Dizem que este livro, né, e são cogitações, inspirou a criação dos famosos programas de reality shows, né? Nos moldes do Big Brother, ok? E aqui tem a capa do livro, ok, meus queridos? Então, com isso, quando você passa a gostar, a ler ficção científica, você vai observar que ela caminha, né? Embora seja ficção, embora não seja realidade, mas ela caminha paralelo com a realidade, ok? E esse é um dos autores que nós trouxemos para vocês como escritor da ficção científica. Tem muitos outros mais, ok? Espero que vocês gostem e procurem mais informações sobre, ok? Até a próxima.